Essa aqui é a placa Alpha Maker, produzida pela PET, empresa nacional. Ela é uma placa para robótica educacional, produzida no Brasil. E ela embora normalmente ela seja programada em linguagem legal, ela é totalmente compatível com Arduino. O processador é um AT90 USB 287. E com algumas adaptações e configurações especiais, a gente consegue usar ela com Arduino, sendo que ela é totalmente compatível com qualquer shield Arduino, bastando conectar o shield aqui nas conexões de shield. E aí, com essas adaptações que eu comentei, a gente consegue usar a ideia do Arduino para trabalhar com essa placa. Bom, vou ligar ela aqui no computador. Está com o programa que eu fiz aqui que acende os LEDs em sequência. E aí o que a gente vai fazer agora é abrir o exemplo do Arduino, sem nenhuma modificação, é o próprio exemplo do Arduino, piscar o LED. E é uma diferença que a gente tem aqui, que o Arduino LED está no pino 13, nessa placa ele tem 3 LEDs no pino 0, 1 e 2. A gente vai pegar o programa e mudar do pino 13, pin mode fala que o pin mode output coloca o pino como saída, digital write 0 high acende o LED, digital write 0 low apaga o LED. Então a gente simplesmente pegou o exemplo e mudou o pino. Para gravar, a gente precisa apertar o botão Enter e resetar a placa. E ela entra no que a gente chama modo de bootload, para gravar o programa. Aí a gente vem aqui na ideia do Arduino e manda compilar e gravar. Aqui a gente vê o processo da compilação. O processador é apagado, gravado. Se a gente voltar aqui para a placa e apertar o reset para iniciar o programa, está lá o LED piscando. Lembrando que é o próprio programa de exemplo da ideia do Arduino sem nenhuma modificação. Agora vamos pegar outro exemplo da própria ideia do Arduino. Exemplos. Vou pegar um exemplo aqui digital. Stone Melody. E, de novo, a única coisa que a gente vai fazer é... Aqui o Arduino está usando o pino 8, onde tem um alto-falante, a gente vai mudar para o pino 15. Desculpa, pino 12, que é onde tem o alto-falante na própria placa. De novo, a gente vai apertar o Enter, resetar a placa. O LED para de piscar porque ele está esperando gravar o programa. A gente manda gravar, repetindo que é o próprio exemplo do Arduino. Está compilando. Gravando, placa gravada, a gente de novo reseta a placa, e o exemplo do Arduino que toca essa música funciona. Preparei um outro exemplo aqui, rapidinho, esse já está gravado, na verdade é o mesmo programa, só que com uma música de Natal. Então o que eu vou fazer? Vou colocar em modo bootload, resetar a placa, mandar gravar, tem essa sequência de notas musicais e os tempos de cada nota. Está gravada. Vamos apertar o reset. Então tá aí. Uma outra música que tocou com o próprio exemplo do Arduino, só trocando as notas. Não vou salvar isso aqui porque eu mudei o pino. A gente também pode abrir aqui algumas coisas que eu deixei pronta, como por exemplo, vamos abrir outro exemplo do próprio Arduino, que é o Fading. O Fading usa a saída PWM da placa para controlar a intensidade de brilho de um LED. De novo, a única coisa que a gente vai mudar aqui é o pino em que a gente vai ligar o LED. Vamos ligar no pino 15. De novo, vamos resetar a placa. Antes disso, vamos ligar o LED nesse pino. Então a gente tem aqui o Terra. Ligar o Terra aqui no GND. É um LED e um resistor. E vamos ligar a saída aqui no pino 6, que corresponde ao pino 15
do mapeamento de pinos que eu fiz aqui, nesse programa de exemplo. Então tá aqui, tá ligado. Aí a gente vai mandar gravar. Esqueci de reset. Coloque modo de bootload. Vamos gravar. Gravada. Vamos apertar o reset para iniciar. A intensidade do LED aumenta e diminui. Intensidade aumentando e diminuindo conforme. Aqui, ó. Tem um for que faz a intensidade aumentar, outro for que faz a intensidade diminuir. Um outro exemplo muito interessante, esse já tá, deixei aqui pronto. Na verdade, esse é bem simples, mas mostra que a gente pode usar. Aqui a gente colocou o pino 38 como uma entrada, que corresponde ao pino 2 da placa, e o LED do pino 0. E aqui a gente tem um if, a gente usa o digital read, lê o estado do botão, dependendo do estado do botão a gente acende ou apaga um LED. Então a gente simplesmente vai resetar, colocar em modo de bootload, gravar o programa, está compilando. Gravação finalizada, já posso tirar aqui o LED. E aí a gente vai usar esse pino aqui que eu comentei, que é o pino 2. E aí a gente pode colocar um terra, que é o 0, LED apagado, ou os 5 volts. Esqueci de apertar o reset para o programa começar. Então agora que eu apertei o reset, o programa começou. Terra, LED apaga. Terra, LED apaga. Vem, LED acende. Terra, LED apaga. Então, basicamente esse programa aqui. A gente está lendo o estado do botão. Se for alto, acende o LED. Mais um exemplo que eu deixei pronto aqui. O fade a gente já viu, é o controle da intensidade do brilho do LED. A gente já viu esse de Natal. Um que eu acho bem interessante é usar a porta USB para fazer uma leitura da entrada analógica da placa, usando, lembrando, esse aqui é o próprio exemplo do Arduino, com pouquíssimas modificações. E aqui a gente tem uma coisa que eu esqueci de mostrar no começo. Colocando os arquivos de configuração especiais, a gente tem aqui que o programador, além dos programadores tradicionais do Arduino, apareceu um programador Alpha Maker, que é para gravar a placa. Em board, a gente tem aqui, ó, tem todos os Arduinos, a gente pode gravar qualquer Arduino. E aqui a gente tem Patch, Alpha Maker e Alpha Maker com USB. Eu vou usar agora, eu estava usando Alpha Maker, vou mudar para Alpha Maker com USB, para ela ter comunicação USB. Tá? Vou apertar aqui o reset e colocar a placa em modo de gravação. Está em modo de gravação. Vou mandar gravar. A placa está gravada. E uma coisa que apareceu aqui, ó, é uma porta TTYCM1 que eu estou usando no Linux, é como se fosse uma COM1 no Windows, que é uma porta de comunicação serial. Então, se a gente abrir aqui o serial monitor, eu vou resetar a placa, tirar aqui esse fio. Aí quando eu resetei, mudou a porta.
Só um momentinho que eu estou acertando aqui. Então tá aqui, ó. O que o programa faz? O programa usa o analog read, comando do próprio Arduino, para ler o pino serial 0. E aí ele, pela serial, envia sensor igual, sensor value, a leitura do sensor, depois sensor value vezes 5 dividido por 1023, a gente converte para tensão. E a gente espera 500 milissegundos e recomeça. Então tá aqui, ó. Se a gente vier na entrada analógica 0, e colocar terra, que é 0 volts, a gente tem a leitura de 0 volts. Se a gente vier aqui, tá lá no terra, então agora a gente vai colocar 5 volts, mudando aqui para o 5. E se a gente olhar aqui, agora a leitura é 5.0 volts. Se a gente colocar no 3.3 volts, estou mudando aqui para o 3.3, e a gente vem aqui ver, tem uma variação por vários fatores. Normalmente a gente teria que fazer uma média das leituras, mas estou fazendo. Se a gente volta para 0 aqui, ó. Tá lá 0 volts. E claro, se a gente soltar o pino e não deixar nada ligado, como não tem valor analógico na entrada, a entrada fica flutuando. Então ela está flutuando porque não tem uma leitura. Então a placa é bastante poderosa, dá para também fazer ela se comportar como mouse, teclado, como qualquer dispositivo USB, coisa que o Arduino não pode. Basicamente é isso. Valeu, pessoal.